O que não pode é você, policial, deixar de atuar. A gente viu lá nas 13 teses lá defendidas por Balestrelli. Você, como agente público, não pode passar a mão no outro policial para ter o espírito de porco, que a gente chama, que não é de corpo, para fazer com que a conduta ilícita dele seja o quê? Abraçada, seja omitida, porque ele está descontrolado. Pessoal, antes que alguém comece a fazer esse tipo de pergunta, eu vou esclarecer. Já foi esgotado durante o dia. Esse negócio de fake news, vi vocês postando lá no grupo, cidade inteira ligando. Então, assim, toda vez que acontece um fenômeno, né, que tem uma repercussão midiática muito grande, algumas pessoas aí que não têm um pouco de discernimento e não se colocam no lugar do próximo, acaba difundindo aí mensagens, publicações com o intuito de propiciar o pânico, o medo difuso que a gente chama, que é provocar na sociedade uma sensação de insegurança, uma sensação de que os órgãos públicos não podem lidar com determinadas coisas, e aí a sociedade fica meio repreensiva mesmo, né, com toda razão, por tudo que acontece, né, por todas as atrocidades que acontecem, né, só que as coisas, quando fogem ao controle do Estado, geralmente são situações que já estão há um longo tempo já se desenvolvendo. Não são situações assim imediatas, né? E a gente já está monitorando isso desde a semana passada, desde quando aconteceu lá em Joinville, que a gente adota critérios aí para fazer acompanhamentos de inteligência em todo, não só na cidade, mas em todo o estado. Então, de ontem para hoje é que teve essa repercussão aqui na cidade, mas desde, acho que foi terça, quarta, não sei o dia certo, foi quarta, né? Desde quarta-feira que a gente tem que estar atuando como se não bastasse, né? Todas as coisas ainda tem que agora, né? Obrigado, irmão. Voltar as nossas atenções para outros setores. E a polícia, ela não, a segurança pública, como ela versa sobre a ordem pública, a segurança da comunidade, né? É uma coisa que não é só restrita ao crime específico, ela também vai além, ela vai na sensação de segurança. Então, às vezes, não precisa ter o cometimento de um crime para uma sociedade, para uma população se sentir insegura. A gente vê, às vezes, fenômenos de estupradores, que nem já tivemos na cidade. Um medo, um pavor que causa a ação de um estuprador e saber que o cara está em liberdade. Então, começa a surgir diversas informações, fake news, e a população fica desesperada. Então, às vezes, ele não cometeu um novo crime, mas a população está apreensiva, não consegue sair de casa, começa a surgir um monte de boatos. Então, a gente tem que estar sempre um passo à frente para tentar minimizar essa sensação ruim. Para vocês terem ideia, hoje o índice de ausência nas escolas na cidade foi enorme, unicamente por conta de uma postagem. Então, a gente também tem que saber filtrar isso. Vocês daqui a pouco, estando inserindo aí nesse meio, tem que saber canalizar, tem que saber acalmar as pessoas que estão ao seu redor, saber se portar até nessas questões para que o pavor não aumente. Se todo mundo que ligasse para mim hoje e falasse, não sei, pode ser, não, Nossa Senhora. Não só para mim, né? Para todos todos os veículos de imprensa, né? Todas as pessoas que estão envolvidas diretamente, né? Então é só para vocês entenderem que a segurança pública ela é volátil, ela é dinâmica. Cada dia a gente está lidando com uma coisa diferente. Daqui a 2, 3 dias isso aí ninguém vai lembrar disso, já vai surgir um fato novo e a gente tem que se adaptar àquele fato novo e assim, igual o camaleão, certo? Se adaptando ao meio. Tranquilo, senhores? A Letícia, não sei se falo Ana ou Letícia, ou Ana Letícia. Letícia. A Letícia pediu há uns 3 meses para eu postar lá o material, né? E obrigado por lembrar. Coloquei lá o que eu acho
essencial ali para, no período que a gente esteve junto, que está, para que vocês possam ter um direcionamento aí para a disciplina de direitos humanos, tá? Ah, é só estudar por aquilo ali? Não, claro que não, né? Mas aquilo ali vai te dar um norte do que vocês precisam para realizar a prova. Tranquilo? A gente vai dar prosseguimento aqui. A gente começou essas questões, não foi isso? Correto? Lembram qual parou? Essa aqui, a alternativa é a alternativa A, tá? Para quem não estava ou para quem não anotou. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado, tá? Família está sempre em primeiro lugar, está acima de tudo, correto? Essa segunda era para marcar a incorreta, certo? Não lembro qual é, deixa eu ver aqui. C. Não há situações em que a tortura pode ser legal, salvo em caso de emergência pública. Exatamente. Então não existe nenhuma situação em que a tortura pode ser legal, nem em emergência pública, tá? Não existe. Tem nada a ver. Então eu pego um estado de calamidade pública e eu vou torturar uma pessoa, tá? Então a tortura nunca pode ser utilizada como meio de aquisição de prova, meio de obtenção de prova, tá? Tortura não. Tranquilo? Questão 3. Nos termos do Código de Conduta para funcionários encarregados pela aplicação da lei, é correto afirmar. Fizemos essa? Fizemos ou não? Não? Então façam aí. A gente vai descobrir junto aí. Eu consigo enxergar aí? Tá enxergando? Tá enxergando? Ah, tem certeza? É, se for errar, que é convicção, pô. E aí, guerreiro? E aí, filhão, o que você acha? Hã? Tá quietinho hoje, cara? Tá caladinho? Cuidado, tá? Cuidado que quem deve treme, tá? Esqueci não, tá, filhão? Jamais serás esquecido. No momento certo. Tudo será. Ah, quem não vem não pergunta não. Aguarde e confie, tá, meu amigo? Tô tendo um prazer imenso, cara. Tô quase não fazendo sua prova para você entrar, cara. Sem brincadeira, cara. Cara, você virou prioridade 1 aqui, cara. Você é prioridade 1. Eu quero que você passe e preste muita atenção nas aulas. Tá? Então vamos lá. Nos termos do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, é correto afirmar que? É a resposta correta, né? Letra A, então. As informações de natureza confidencial em poder dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei
devem ser mantidas em segredo? Sim. Eu não posso ficar difundindo informação de nível confidencial, a não ser que o cumprimento do dever ou as necessidades da justiça estritamente exijam outro comportamento. Sim. Por exemplo, eu vou fazer um levantamento de inteligência para desmantelar uma facção criminosa. Então vou lá, vou fazer o levantamento, vou fazer interceptação, vou fazer vigilância, vou colher colaboradores, informantes, vou efetuar ações de buscas para tentar unir o que eu preciso, para ter certeza nas informações que estão chegando. E aí eu consegui fazer operação e prender uma quantidade de traficantes. Até aquele momento, aquelas informações são confidenciais para mim e para quem for executar a missão, tá? A partir do momento que eu efetuei o auto de prisão em flagrante, ele precisa ser o quê? Formalizado lá na delegacia, o flagrante que o delegado vai fazer. E esse flagrante vai ter que ser ratificado, as informações que foram colocadas ali vão ter que ser ratificadas durante a audiência e juízo, porque eu tenho que garantir o quê? O contraditório e a ampla defesa ao acusado. Então, eu vou ter que comprovar perante o juiz que aquelas pessoas que foram presas em flagrante delito cometeram o crime de tráfico de drogas e outros crimes que, por hora, a gente for identificando, correto? Então, no momento que a necessidade da justiça para a condenação do réu for necessária, eu tenho que expor o que aconteceu na operação. Tranquilo? Safo? B, o que está errado aí? A expressão funcionários responsáveis pela aplicação da lei inclui todos os agentes da lei nomeados, incluindo os eleitos que exercem o poder de polícia. Então, se ele foi nomeado ali, ele não é mais funcionário responsável pela aplicação da lei? Errado. Todos estão incluídos. Cada vez que uma arma de fogo for disparado, é facultado o aviso às autoridades competentes, salvo nas hipóteses em que alguma pessoa for atingida, quando então será obrigatório informar prontamente as autoridades competentes. E aí? Está dizendo o seguinte, que toda vez que for disparado uma arma de fogo, se eu não atingir ninguém, é facultado. Facultativo é o quê? Você escolhe se quer informar ou não. Eu quero... Atirei, não acertei ninguém? Posso escolher se eu tenho que informar as autoridades ou não pelo disparo da arma de fogo. Caso contrário, só precisa ser obrigatório se o disparo atingir o próximo, atingir alguém. Tá certo ou tá errado? Por quê? Artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, Estatuto de Desarmamento. Disparo de arma de fogo é crime comum. Então, mesmo você no exercício da função que efetuar o disparo de arma de fogo, que não atingir ninguém, você tem que voltar no batalhão. Tem um livro próprio lá que a gente chama de RPM, Registro Policial Militar, que você tem que informar que você efetuou o disparo, o armamento ficará apreendido para perícia, tá? E posteriormente, se não for configurado crime militar, é feito um registro de ocorrência para configurar o disparo de arma de fogo, tá? Oi? Se for armamento acautelado, porque a gente tem duas situações de armamento. Ou você acautela o armamento para ficar na tua posse, tá? Ou tem um armamento que você pega na reserva do quartel para você usar só no serviço. O que fica na sua posse, você efetuou um disparo, você vai perder a cautela, certo? E aí você vai ter que ter o seu armamento particular para usar na folga, tá? Um outro armamento particular, né? E vai usar o armamento do batalhão durante o serviço. Agora, se for o armamento da caserna, se for o armamento do quartel, aí você só vai devolver e vai trocar por outro. Então, se você Existem dois tipos de arma. A arma que fica no batalhão, na reserva de armamento, que você pega durante o serviço, e o armamento acautelado, que você acautela pela polícia, lá no Niterói, no CSM, que você pega lá uma guia, cautela as munições e o armamento, né? E aí você fica na sua posse. Qualquer alteração que tiver com o seu armamento, perdeu uma munição, crime militar, você vai responder lá, ele vai ter que repor, vai responder o IPM.
Direto. É do Estado, mas fica na sua posse. Só que se tiver algum problema com o armamento, você vai ficar desarmado. É. Tá? Mas, geralmente, o armamento que está sendo acautelado agora tem uma qualidade superior. Então, vale a pena também você ter um armamento acautelado. Geralmente é uma Glock, entendeu? É uma 9mm. Então, hoje tá conveniente fazer a cautela da arma. Então, o estatuto foi modificado, né? Antigamente a gente só podia ter armamento de uso restrito de porte curto, .40, certo? Agora a gente pode ter 9mm, pode ter alguma carabina, só que tá para editar de novo. O novo governo estão para tirar esses benefícios nossos de novo. Tranquilo? Então, IAD, a expressão ato de corrupção não abrange, nos termos do Código de Conduta para funcionários responsáveis pela aplicação da lei, as tentativas de corrupção. É o contrário, abrange, né? Se é ato de corrupção, abrange todos os funcionários públicos, então todos estão incluídos nessa expressão. Então a resposta certa aí, letra A. E a 4? Soninho, qual é a resposta, Soninho? Tá acordando ainda? D de dado? B de bola? E aí, guerreiro? Qual é a resposta? Tá vendo? C, B, A, D. E aí, fanfarrão, qual é a resposta? Letra C? Não, tem uma diferença. Crime de guerra só se você estiver atuando na defesa da soberania e você estiver agindo contra o inimigo. Aí você age em relação ao inimigo. Agora, se a tortura for por um nacional com a soberania brasileira, você não comete crime de guerra. Mesmo estando em estado de guerra, você comete o crime comum. Depende de quem é a vítima, no caso. Né? Podemos? Bravo? O Brasil ratificou ratificar é confirmar, tá? Assinar, retificar já é corrigir, né? Consertar. Através do decreto 98386 em 89, a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Segundo tal convenção, é correto afirmar que não estão compreendidos no conceito de tortura, em qualquer hipótese, as penas ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente consequência de medidas legais ou inerentes a elas. Primeiro, se a tortura tem como ser legal, medida legal, se a tortura, a medida é ilegal. Conforme eu falei, nada se admite o crime de tortura, tá? Equiparado a crime hediondo. Tráfico, tortura e terrorismo é considerado crime hediondo, então não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro. Então a letra A a gente já exclui. B. Falaram B, né? É o B. Caso um funcionário público que atuando nesse caráter
possa impedir a prática considerada como tortura não o faça, será igualmente responsável pelo delito. Exatamente. Então, o que o Código Penal traz? Na verdade, é o Código de Processo Penal. Se você é encarregado de fazer cumprir a lei, um agente garantidor, você tem que garantir o que está previsto na legislação. Então, você é policial militar e você tem que prevenir, por exemplo, os crimes de tortura, e o seu companheiro está torturando e você não age para impedir aquele crime de tortura, você vai responder junto com ele, porque você não impediu que o resultado da tortura acontecesse. Certo? Então, aquela falsa ilusão. Estou trabalhando ali, tem uma dupla de policiais, e aí abordou lá o suspeito, e aí começou a torturar para obter a confissão de um crime. E aí você está vendo seu companheiro praticar o ato de tortura, só eu não estou fazendo, ele está fazendo. O fato de você se omitir, de você deixar de agir para evitar que aquele crime aconteça, faz com que você também responda pelo crime cometido. Então, se o cara lá, o outro policial, naquele momento ali de tortura, foi efetuar um disparo e praticar o crime de homicídio em desfavor daquele abordado, você, pela sua omissão, por você ter deixado de agir, responde igualmente pelo crime cometido, tá? Concurso de pessoa, certo? Porque você é agente garantidor. A não ser que você comprove que você não poderia fazer com que o resultado fosse outro, fosse diverso. Olha, eu não tinha como impedir que o outro policial efetuasse o disparo e concluísse a tortura, porque eu estava guarnecendo o local, e se eu desguarnecesse o local, ia pôr em risco a guarnição toda. Então, existem situações que você consegue a excludente de licitude. Mas, vias de fato, vias de regra, se você deixar o resultado acontecer por omissão, você responde pelo crime cometido, tá? E já tive o desprazer de ser encarregado de um conselho e o policial foi para a rua, foi condenado, foi preso e foi para a rua. Um excelente policial, porque ele deixou o companheiro agir e ele não agiu como deveria, pelo simples fato de se omitir. Ele não quis interceder para que o companheiro deixasse de cometer o ato ilícito, e aí deu problema, gerou testemunhas, abriu um inquérito, e aí as testemunhas falavam a mesma coisa. No final das contas, todos os dois foram para a rua. O que cometeu o delito, o problema é dele, merecido. Mas aí o que o cara faz para impedir o resultado? Ele vai dar ordem de prisão para o companheiro, ele vai acionar a supervisão para se fazer presente no local. E aí o supervisor vai agir de conforme tem que ser, para que aquela ilicitude seja findada e ele seja enquadrado na tipificação penal. Pode ser antes, pode ser durante, mas não pode ser depois. Entendeu? Ele tem que esgotar os meios dele para impedir que aquele fato aconteça. O fato pode até acontecer, mas que não aconteça por falta de motivação dele, por falta de iniciativa dele para evitar o resultado. Mas esse cara fala superior dele. E ele não diz o cara lá, eu falei com o sargento. Acionou o superior. E mesmo assim ele cometeu. Aí você vai ter excludente de ilicitude. Você fez o que você poderia fazer naquela circunstância para evitar um resultado, só que não foi suficiente. Só que você fez o que você deveria ter feito. O que não pode é você, policial, deixar de atuar. A gente viu lá nas 13 teses lá defendidas por Balestrelli. Você, como agente público, não pode passar a mão no outro policial para ter o espírito de porco, que a gente chama, que não é de corpo, para fazer com que a conduta ilícita dele seja o quê? Abraçada, seja omitida, porque ele está descontrolado. Então, quando você sai para trabalhar, quando você entra numa viatura, você é responsável pelos seus atos e também por fiscalizar o seu companheiro ali de viatura. E vice-versa. Caso contrário, os dois vão para a rua, os dois vão ser presos, os dois vão ser excluídos, os dois vão passar por um processo de exclusão.
tá? Então você sai para você proteger a sociedade, inclusive das arbitrariedades que seu companheiro possa cometer, certo? É isso, polícia é isso, tá? Então, infelizmente, era um excelente policial, cara sensacional, tá? Por conta da falta de ação dele, ele foi para a rua, tá? E o outro cara era um péssimo policial, tá? A gente já estava querendo já tirá-lo da corporação por conta das ações que ele vinha praticando. Infelizmente, o outro foi junto. Foi o efeito colateral. E não teve como separar. Teve jeito. Vai, pela falta de ação, pela omissão, prevaricou, certo? Ele pediu, nós somos os agentes responsáveis por evitar que aquele crime aconteça. Se você não age, se você deixa de agir, isso aí seja em serviço, seja na folga, tá? Quando você passa por um local de crime e você deixa de atuar, você está incidindo no crime. Policiais civis fugiram do arrastão? Então, aí... Ah, não vi. Tava rolando um arrastão, a viatura viu tem 50 vagabundos. Não, aí assim, ele pode alegar que naquela circunstância, ele vai alegar que ele tinha uma inferioridade numérica, que corria em risco iminente a vida dele. Só que existem policiais e funcionários públicos, né, senhores? Tem gente que vai estar lá na inferioridade numérica, na adversidade, no armamento inferior e vai cair para dentro. Mas isso aí não tem a ver com força, senhores. Isso tem a ver com polícia civil, tem a ver com a conduta da pessoa, do policial, tá? Vamos embora? Vamos voltar aqui? E agora? Onde a gente está? A C que vocês... Alguém achou a C, não foi? O fato de haver o agente agido por ordens superiores o eximirá da responsabilidade penal correspondente. Isso aqui a gente viu em estatuto. Lembra que eu falei para vocês? Existe a hierarquia, mas ordem absurda não se cumpre. Então, se o coronel chegar para você e falar que você tem que efetuar um disparo e executar aquele preso, você vai praticar a conduta porque o coronel mandou? Não. É isso que está falando. O fato de haver agente agido por ordens superiores, o agente agiu por ordens superiores. Ou eximirá. Eximirá quer dizer o quê? Absolverá da responsabilidade penal correspondente? De forma alguma, você vai responder junto com quem deu a ordem. Tá? Vai ter uma responsabilidade solidária. Os dois responderão pelo crime. Beleza? Letra D não tem dúvida, né? Periculosidade do detido ou condenado e a segurança do estabelecimento pode justificar a tortura. Então você está dentro do presídio, está justificável a tortura? Nada justifica a tortura. Letra E, justifica a tortura em estado de guerra? Também? Não, nem em estado de guerra justifica a tortura. Tá? Então a resposta certa aí é a letra B, né? E agora aí, para fechar aí. Então você vai acertar agora. Eu devo ter pego dessas coisas aí mesmo. Eu andei pesquisando.
Quando vocês se depararem com a questão dessa, olha o conselho que eu vou dar. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar as alternativas, as opções. Vocês vão pegar a que vocês têm certeza. Seja certeza em relação a verdadeiro, seja certeza em relação a falso. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a que vocês têm certeza e vão trabalhar aqui, ó. Vocês vão fazer o caminho contrário. Vocês não vão querer ficar acertando tudo aqui para depois ir aqui não. Até para ganhar tempo. Vocês vão ler qual que vocês têm certeza aqui. Aí você, pô, tem certeza nessa. Essa aqui é F, exemplo. Aí vocês vão chegar aqui onde tem um F aqui, na penúltima no caso, e vão olhar. Aí, exemplo, essa aqui. Aí eu já tenho essa exclusão, entendeu? Tranquilo? Aí vocês já eliminam a probabilidade do erro, entendeu? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.